Olá, eu sou Natália de Oliveira Fernandes, eu já trabalho com educação à distância há uns 7 anos e atualmente estou designer instrucional na Univesp, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vou apresentar para vocês o trabalho no qual eu sou autora, o processo de criação e resultados do jogo educacional Bem-vindos à Buenaventura. Bom, esse é um trabalho que tem o objetivo de relatar o processo de criação e produção desse jogo, utilizado na disciplina Espanhol 1, do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública da Univesp. O jogo visa estimular a aquisição de vocabulário e a compreensão de diálogos em língua espanhola, em situações em que o aluno provavelmente se deparará em uma viagem internacional. Bom, o processo de criação do jogo. Como qualquer recurso que é feito na Univesp, a gente sempre trabalha de maneira colaborativa, né, numa equipe multidisciplinar. Nesse caso do jogo, a equipe foi composta por um designer instrucional, né, que fui eu, um docente da disciplina, um revisor textual e a equipe de arte, né? Então a gente tem designers multimídias, tanto focados na parte gráfica, quanto também na parte específica de games. E a gente utilizou as técnicas de brainstorming, metáfora e prototipação, que também são técnicas amplamente usadas nos recursos educacionais abertos produzidos pela Univesp. Então, na etapa de brainstorming, a gente tem o fomento das ideias, né? Então, são feitas reuniões com a equipe da Univesp e o docente da disciplina. Então, a gente busca fazer com que todos os integrantes da equipe participem, né? A pessoa responsável pela programação, pela interface, enfim, pela jogabilidade do game, né? E o professor, para que todos contribuam com as ideias e que também a gente já discuta, cada um dando ali a sua contribuição específica, né? Falando o que é possível de ser feito ou não, como a gente pode adaptar essas ideias para tornar realmente, para ter um resultado viável, né? E sempre, lógico, tendo o objetivo do jogo bem claro durante toda a discussão. E aí, no caso desse jogo, o objetivo de aprendizagem era estimular a aquisição de vocabulário e compreensão de diálogos em língua espanhola. E aí a gente avança na etapa da metáfora, né, que é definir realmente como essa ideia vai tomar forma. E aí a gente, levando em consideração também o público-alvo, que eram alunos da graduação, a gente chegou na proposta de ter a situação do aluno ir ser convidado para participar de um congresso em uma cidade de língua espanhola, que aí no caso é a Buenaventura. E aí, durante essa viagem, ele enfrentaria vários desafios e aí avançaria no jogo até realmente chegar de fato no congresso, né? Então a gente buscou colocar ali uma situação que o aluno se identificasse, né? E aí, na etapa de prototipação, e aí, assim, e com isso a gente foi definindo as coisas mais específicas, né? Qual seria a linha narrativa do jogo, como que ele se desenvolveria na interface, né? E até chegar na fase de prototipação, onde a gente tem realmente a materialização ali de algumas telas para que a gente valide a interface, valide a jogabilidade, os personagens também que participam, enfim, para daí então realmente finalizar a parte de programação e a posterior publicação no AVA. Esse trabalho ele tem um caráter qualitativo, né, por ser um relato de experiência, é um estudo de caso, né, que começou com uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de games na educação,
Em seguida, a descrição e análise do processo de criação e produção do jogo, apresentando também e discutindo seu resultado final. Foi aplicado um questionário também direcionado aos alunos que interagiram com o jogo, para fazer a avaliação dele, e também uma entrevista focalizada com o docente da disciplina, para capturar as percepções desse docente. Bom, agora eu vou apresentar para vocês algumas telas do jogo, para mostrar como ficou o resultado final do jogo, né? Então, a gente tem uma primeira tela, onde tem algumas opções, né? Então, ele pode ver os créditos desse jogo, qual foi a equipe técnica envolvida na produção dele, quais as opções, então, o volume, né? Volume da música, volume dos efeitos sonoros, tamanho da fonte. O aluno também pode escolher se ele quer uma fonte maior ou se ele quer uma fonte menor. Em seguida, é apresentada uma contextualização, né, falando desse convite para um congresso em Buenaventura e falando já, né, dos possíveis desafios ali que ele vai ter das situações que ele vai ter que enfrentar para chegar até o congresso. Bom, logo no começo a gente tem aqui o passaporte para que o aluno coloque, né, o seu nome, o seu sobrenome, o sexo feminino ou masculino, para que a interação que venha em seguida seja também personalizada. Assim, o aluno ele tem mais aquela sensação de fazer parte realmente do jogo, né? Então, a gente definiu que a interação, né, a narrativa, seria apresentada por meio da interação com os personagens ali nas situações. Então, ele começa já no aeroporto, a gente já tem algumas falas definidas, né, de resposta do aluno. E aqui a gente pode ver também, uma decisão que foi tomada foi que o personagem, né, do aluno, ele não aparece aqui, não tem a ilustração do personagem aqui no jogo, né? Ele tá como se ele tivesse realmente atrás ali da tela, e aí ele vai interagindo com os personagens. Em determinados momentos, a gente tem as telas de decisões, né? Então, onde ele pode escolher qual é a resposta que ele vai dar naquela determinada interação, e aí é onde ele vai praticar o vocabulário, né? E manter ali conversas na língua espanhola. E como feedback, a gente tem os próprios personagens, né? Se ele errar, por exemplo, aí ele escolhe, né, a resposta que ele vai dar. E se ele erra, o próprio personagem dá um feedback, né? Tipo, ainda não entendi, você pode repetir? Algo do tipo, né? Ou alguma outra resposta que vai fazer com que ele tenha uma outra chance de resposta. Né? E aí a resposta que ele deu anterior estava errada, é descartada, e ele tem as duas outras opções de resposta, né? Até que ele chegue na opção correta, para também não travar o aluno no jogo. Uma outra tela de decisão que a gente colocou, uma tela de interação, é essa opção de colocar na ordem a resposta correta, né? Então, ele ordena as palavras e forma a resposta que ele vai dar. Outro tipo de atividade que a gente colocou foi essa daqui, né? Então, ele primeiro clica nos campos, né? 1, 2, 3 e 4. E aí ele tem que completar com a palavra correspondente. Uma outra interação, um outro tipo de interação que a gente colocou durante o jogo é ordenar ações, né? Então, aqui, por exemplo, o aluno tem que ordenar as imagens de acordo com a ação correta que ele vai ter que fazer, né? Então, ele vai para o controle de passaportes, né? Onde ele tem a interação também com o personagem.
Depois ele pega o táxi, né, onde ele interage com um taxista. E por fim, quando ele já está dentro do quarto do hotel, ele tem as 3 opções do que fazer, né? Quero descansar, eu quero ligar para Ramona, que é uma personagem que apareceu mandando uma mensagem de texto no começo do jogo, ou ele pode organizar a agenda dele. Aqui são 3 ações que ele vai fazer no jogo, mas ele pode escolher o que fazer primeiro, até que ele tenha completado essas 3 ações dentro do hotel. E por fim, ele chega no congresso. Então, basicamente, o jogo é esse, né? Eu apresentei só algumas telas chaves aí do jogo, mas existem outros diálogos entre os personagens, enfim. E aí a gente tem a finalização do jogo, né? Dando uma conclusão para o jogo e convidando o aluno a jogar novamente, né? Ou voltar para o menu do jogo. Bom, falando um pouco do questionário aplicado aos alunos, né? Então, a gente tem aqui os quesitos performance, estética e design, usabilidade, feedback ao usuário e duração. E aí, a maioria dos alunos respondeu para esses itens bom e excelente. A gente tem também a pergunta se aquele recurso foi útil para o aprendizado do aluno. E a gente tem aqui a maioria respondendo que sim, fez toda a diferença, ou que sim, contribuiu bastante. Na parte, a gente tem nesse questionário também um campo aberto, e muitos assim sugeriram que a gente fizesse esse tipo de game para outras disciplinas também. Na entrevista com o docente, eu destaquei uma fala que eu trouxe aqui. Ao mediar o conteúdo a ser ensinado por meio de um jogo, motivamos o aluno a ter uma experiência mais imersiva com relação a problemas que possa vir a enfrentar. Acredito que encarar um problema de fato requer a imersão em sua situação em alguma medida. E a virtualidade criada pelo jogo e sua narrativa permite essa imersão. Nela é possível simular possíveis caminhos, ao mesmo tempo em que se ativa a aprendizagem e tem-se uma avaliação processual a partir dos caminhos e decisões tomadas. Então, é uma colocação muito interessante do professor. E a gente vê que foi muito importante trazer esse jogo numa disciplina de línguas, né? E como se trata de um curso à distância, o jogo é uma ótima ferramenta para que a gente tenha isso, para que o aluno se veja nas situações, para que ele realmente sinta que ele está interagindo ali com outras pessoas, para que ele tome decisões e para que ele atinja realmente o objetivo ali de treinar o vocabulário e a conversa em outra língua. Com questionário aplicado, com a entrevista, pela entrevista com o docente da disciplina, né? É possível concluir que o uso do jogo foi muito positivo, que ele contribuiu com a aprendizagem dos alunos. Constata-se também que o jogo educacional é uma importante ferramenta para a aprendizagem participativa, visto que nele o aluno parte de um contexto real e um desafio para resolver, para, assim, articular os conhecimentos e as habilidades cognitivas e sociais. Eu também friso a importância de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando na produção de um game como esse. E a gente vê, né, que essa troca é muito, esse diálogo entre todos os envolvidos é muito importante e determinante no resultado do recurso, né, resultado final. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar um e-mail nesse endereço que está aqui na tela. Eu fico à disposição. Até mais.